A chuva caía como lâminas afiadas sobre o cemitério de Alto de São João, em Lisboa, transformando a terra fresca da sepultura em lama pegajosa que grudava nas solas dos sapatos enlutados. João sentiu o peso do caixão baixar não só no solo, mas em seu peito, como se a mãe, aquela mulher de mãos calejadas e risos contidos, tivesse levado consigo o último fiapo de normalidade em sua vida fragmentada. E então, no silêncio cortado apenas pelo murmúrio de orações hipócritas da família distante, ele ouviu o sussurro de uma carta amassada no bolso do casaco dela, um segredo que mudaria tudo, revelando não apenas herança, mas verdades enterradas há anos sobre amor proibido e identidades negadas. Enquanto o padre recitava as palavras finais, João apertou o punho ao redor do envelope úmido, o selo de cera partido como uma ferida aberta. Para João, só para ele, dizia a caligrafia trêmula da mãe, e naquele instante, o mundo ao redor, tios com olhares acusadores, primos fingindo solidariedade, dissolveu-se em um vórtice de pânico e curiosidade voraz. Ele não abriu ali, não sob aqueles olhos que sempre o julgaram por ser o filho diferente, o que nunca trouxe uma nora para os jantares de família. Mas prometeu a si mesmo, enquanto a multidão se dispersava para o vinho do Porto e as condolências vazias, que aquela noite, na casa vazia da mãe Alfama, ele desenterraria o que ela havia escondido por tanto tempo. A casa cheirava a alecrim seco e a memórias de ensopados dominicais, mas agora tudo parecia ecoar o vazio. João, com 32 anos e uma carreira de arquivista empoeirada na Torre do Tomo, onde os papéis do passado sussurravam segredos alheios, sentou-se à mesa da cozinha, a carta tremendo em suas mãos. A luz fraca da lâmpada pendente lançava sombras dançantes nas paredes caiadas, e ele rasgou o envelope com o coração na garganta. As palavras saltaram como fantasmas. Meu filho, se estás lendo isto, eu parti sem dizer adeus como devia. O testamento oficial divide tudo igual entre a família, mas este é o meu verdadeiro desejo. A casa em Sintra é tua, e o dinheiro escondido no banco, o que eu juntei vendendo joias da avó, vai para ti e para Miguel. Sim, Miguel, o rapaz que amaste e que eu sempre soube ser parte de ti. Ele precisa de ti agora, mais do que nunca. Perdoa-me por não ter falado em vida. Eu te amava demais para te expor ao ódio deles. Assinado, tua mãe, Maria. O nome de Miguel atingiu João como um soco no estômago. Miguel, o amor de juventude, o artista de rua com tatuagens de azulejos portugueses e olhos que prometiam eternidade, que ele havia deixado para trás há 8 anos após uma briga feia alimentada por ciúmes e pelo medo do mundo lá fora. Eles se conheceram na Faculdade de Belas Artes, em noites de fado improvisado nos bares de Barro Alto, onde os acordes da guitarra cobriam sussurros de afeto proibido. Miguel, com sua risada que ecoava como o sino da Sé de Lisboa, havia sido o primeiro a fazer João se sentir visto, inteiro. Mas a família descobrira uma foto, um beijo roubado em uma praia do Algarve, e o inferno se instalara, acusações de doença, ameaças de deserdar, olhares que cortavam mais fundo que facas. João fugira, cortando laços, achando que era o preço da paz. E agora, a mãe, aquela mulher católica devota que nunca mencionara o assunto, revelava que sabia tudo, que aprovara em silêncio, e pior, que Miguel precisava dele. João largou a carta, o vinho tinto derramando da taça esquecida sobre a madeira envelhecida. Sintra. A casa na serra, com seus jardins selvagens e vistas para o Palácio da Pena, era um sonho que a mãe sempre guardara como herança secreta, longe das garras dos tios gananciosos. Mas Miguel? Onde ele estava? Porque precisava dele. Uma onda de culpa o invadiu, misturada a um anseio que ele havia enterrado sob camadas de solidão. Naquela noite, ele não dormiu, em vez disso, vasculhou gavetas, encontrando fotos antigas, ele e Miguel rindo em um festival de santos populares, braços entrelaçados disfarçados de amizade. E uma nota rabiscada, procuro no ateliê em Belém. Ele voltou, mas não é mais o mesmo. O sol nascente tingia o Tejo de laranja quando João pegou o elétrico 28, o bonde rangente que serpenteava pelas colinas de Lisboa como veias antigas da cidade. Seu coração batia no ritmo das rodas sobre os trilhos, uma mistura de terror e expectativa. Belém, com seus mosteiros de pedra e o cheiro de pastéis de nata frescos, sempre fora território de Miguel, onde ele pintava murais inspirados nos descobrimentos, transformando heróis navegadores em figuras que desafiavam oceanos de preconceito. João desceu na paragem, o vento salgado do rio bagunçando seus cabelos, e caminhou até o ateliê improvisado em um armazém abandonado perto do padrão dos descobrimentos. A porta estava entreaberta, e do interior veio o som de um pincel raspando tela, ritmado como um coração acelerado. Ele hesitou na soleira, o sol filtrando-se pelas janelas empoeiradas, iluminando silhuetas de telas caídas e potes de tinta seca. Miguel. A voz saiu rouca, como se os anos a tivessem engolido. Um vulto se virou, e lá estava ele, mais magro, com barba por fazer e olhos fundos que carregavam cicatrizes invisíveis, mas ainda o mesmo sorriso que derretia defesas. João. Meu Deus, é você mesmo.
A voz de Miguel era um eco do passado, mas tingida de fadiga, como se cada palavra custasse esforço. Eles se abraçaram ali, no meio do caos de cores, e João sentiu o cheiro familiar de terbentina e maresia, um bálsamo para a alma ferida. Mas o abraço era tenso, cheio de perguntas não ditas. Miguel se afastou primeiro, limpando as mãos em um pano sujo, os olhos desviando para o chão. O que te traz aqui, depois de tanto tempo? Não me diga que foi por pena. Sua voz carregava amargura, e João sentiu o primeiro corte da culpa renovada. Ele explicou a carta, o testamento, a casa em Sintra, mas as palavras tropeçavam, como se o ar entre eles fosse espesso de mágoas antigas. Miguel riu, um riso seco e sem alegria. Tua mãe. Ela sempre foi um anjo discreto. Sabia de nós quando nem eu tinha coragem de admitir. Mas você. Você me deixou ir, João. Fugiu para a tua vidinha segura, enquanto eu lutava sozinho contra o mundo que nos odiava. As palavras acertaram em cheio, revelando o abismo que o tempo cavara. Eles sentaram-se em caixotes improvisados, o sol subindo alto e aquecendo o espaço como um julgamento impiedoso. Miguel contou sua história aos pedaços, entre goles de café amargo de uma garrafa térmica enferrujada. Após a separação, ele havia vagado por Portugal, pintando em Porto e Faro, mas o preconceito o seguira como uma sombra, galerias que recusavam suas obras polêmicas, amigos que se afastavam ao saberem de sua orientação, e uma família que o renegara após um escândalo em uma parada do orgulho em Lisboa. Eu perdi tudo, João. Meu pai me chamou de aberração, minha irmã parou de falar comigo. E você? Você era o único que me fazia acreditar que valia a pena lutar. Lágrimas escorreram pelo rosto de Miguel, e João estendeu a mão, tocando seu braço, sentindo a eletricidade de um toque há muito negado. Mas o momento de vulnerabilidade foi interrompido por uma batida na porta. Era António, o tio de João, um homem corpulento de bigode grisalho e olhos calculistas, que esfiava o clã familiar com punho de ferro. João. Ouvimos boatos de uma carta. O testamento oficial lê-se amanhã no cartório, mas se há algo escondido, é nosso por direito de sangue. Sua voz era um rosnado, e atrás dele, primos curiosos espiavam. Miguel se encolheu, o pavor estampado no rosto, ele conhecia bem o veneno daqueles olhares. João se levantou, bloqueando a entrada. Vão embora, tio. Isso não é da conta de vocês. A mãe deixou claro, é meu, e de quem ela escolheu. A discussão escalou rápido, vozes ecoando pelo armazém como trovões. António cuspiu acusações, sempre soubemos que eras fraco, João. E agora, isso. Dividir com ele. Um sodomita que mancha o nome da família. As palavras pairaram no ar, venenosas, e Miguel empalideceu, recuando para as sombras das telas. João sentiu a raiva subir como baile, anos de silêncios forçados explodindo. Ele é mais família do que vocês jamais foram. Saiam, antes que eu chame a polícia. O tio recuou, murmurando ameaças de deserdar e boicotes, mas partiu, deixando um rastro de tensão que grudava na pele como umidade do Tejo. Quando a porta se fechou, o silêncio era ensurdecedor. Miguel olhou para João com uma mistura de gratidão e dúvida. Por que me defendeu agora? O que mudou? João não tinha resposta fácil, era a carta, a morte da mãe, o peso de arrependimentos acumulados. Eu errei, Miguel. Fugir não me salvou, só me deixou vazio. E tua mãe? Ela viu isso antes de mim. Eles conversaram até o meio-dia, reconstruindo pontes quebradas com histórias de anos perdidos, as viagens de Miguel pela costa alentejana, onde pintara pôres do sol como metáforas de amores efêmeros, as noites solitárias de João na biblioteca, catalogando vidas alheias enquanto a sua murchava. Havia faíscas ainda, olhares que demoravam, toques acidentais que enviavam arrepios, mas o passado pairava como névoa matinal sobre o rio. Decidiram ir à leitura oficial do testamento no dia seguinte, em um cartório sombrio no Chiado, onde o ar cheirava a papel velho e ambição. João insistiu que Miguel viesse, era seu direito, pela vontade da mãe. Naquela tarde, eles caminharam pelo terreiro do Paço, o sol refletindo nas águas calmas do Tejo, e pela primeira vez em anos, João sentiu um vislumbre de leveza, como se o peso do luto estivesse se dissipando. Mas no fundo, ele sabia, a família não desistiria fácil. Os tios tramavam, e o segredo da mãe era uma bomba relógio, pronta para explodir não só heranças, mas corações. A noite caiu sobre a Alfama com o lamento distante de um fado, e João e Miguel se refugiaram na casa da mãe, cozinhando bacalhau à brás com mãos trêmulas e risadas nervosas. Conversas fluíam como vinho, sobre sonhos adiados, sobre a parada do orgulho que Miguel organizara em Faro, desafiando olhares hostis com bandeiras arco-íris, sobre como João havia se voluntariado em segredo para uma associação LGBTQ+ em Lisboa, ajudando jovens a navegar em preconceitos familiares.
Eu te via nas notícias locais, confessou Miguel, os olhos brilhando à luz da vela. Orgulhoso, mas com o coração partido por ti. João corou, admitindo que lera sobre as exposições de Miguel, invejando a coragem que lhe faltara. Mas o idílio foi breve. Um telefonema de uma prima rompeu a paz. Tio António está espalhando que o testamento é falso, que tua mãe estava senil. Ele contratou um advogado para contestar tudo. E ele sabe sobre o Miguel. Diz que vai expor para te destruir. O pavor voltou, frio como o mármore de uma igreja. Miguel se levantou abruptamente, pegando o casaco. Eu não vou ser o escândalo que te arruína de novo, João. Melhor eu sumir antes que piorem. Ele saiu para a rua empedrada, a porta batendo como um adeus prematuro. João correu atrás, o coração disparado, a chuva fina recomeçando a cair. Não. Miguel, espera. Isso é maior que eles. A mãe quis isso, nós dois, juntos, contra o mundo. Eles pararam sob um arco antigo, a água escorrendo pelas fachadas de azulejos, e Miguel se virou, lágrimas misturando-se à chuva. E se eu for só um peso? Eu quebrei uma vez, não aguento ver você sofrer por mim. João o puxou para si, os lábios quase se tocando no calor do momento, mas parou, respeitando o espaço frágil que reconstruíam. Você nunca foi peso. Foi luz. E eu fui tolo por apagá-la. Eles voltaram, encharcados mas mais próximos, planejando a defesa, consultaram um advogado amigo de Miguel, um ativista que quer lutar a casos semelhantes em tribunais lisboetas. A casa se encheu de papéis e cafés fortes, e pela primeira vez, João sentiu que o amor não era fraqueza, mas armadura. Mas o amanhecer trouxe confronto inevitável. O cartório, com suas paredes forradas de livros de lei, esperava, e com ele, a família reunida como abutres. No cartório do Chiado, o ar era denso como incenso queimado, e os bancos de madeira rangiam sob o peso de corpos tensos. João e Miguel entraram de mãos dadas, um gesto deliberado, uma declaração silenciosa contra os olhares que furavam como agulhas. Tio António presidia a mesa como um juiz improvisado, flanqueado por primos que cochichavam e uma tia que apertava o rosário como se invocasse demónios. O notário, um homem idoso de óculos grossos e sotaque alentejano calmo, iniciou a leitura com voz monótona, propriedades divididas equitativamente, joias para as mulheres, a casa de Alfama para os tios. Alívio fingido espalhou-se, mas João sabia que o golpe viria. Contudo, prosseguiu o notário, ajustando os papéis, há um codicil confidencial, entregue em mãos pela falecida Senhora Maria, a ser lido apenas na presença do beneficiário principal. Murmúrios explodiram como fogos de artifício. António se levantou, vermelho como vinho do Douro. Isso é irregular. Exijo ver tudo agora. Mas o notário foi firme, selando o envelope e entregando-o a João. Senhora Maria foi clara, só para o filho e o seu beneficiário nomeado. O nome de Miguel foi lido em voz alta, e o caos irrompeu. Quem é esse intruso? Um amante. Escândalo, gritou a tia, fazendo o sinal da cruz. Primós varriam olhares de nojo, e António avançou, o punho cerrado. Você envergonha a família, João. Isso é obra do diabo. Miguel apertou a mão de João com força, sua palma suada mas resoluta. Deixa eles falarem. Tua mãe nos escolheu. João abriu o envelope, lendo em voz alta as palavras que já conhecia, mas agora perante todos, a casa de Sintra, o fundo secreto de 20.000 euros, para os dois que me deram a alegria de ver meu filho amado. Silêncio caiu como uma cortina, quebrado apenas pelo soluço de uma prima mais jovem, que murmurou, eu sempre soube. E sinto muito. Mas António não cedeu, ele invocou o advogado, um homem de terno cinza e argumentos afiados, alegando insanidade da mãe, influenciada por relações impróprias. Provas. Eu tenho fotos, testemunhas. Isso vai para os jornais, e o nome da família será arrastado na lama. O notário adiou a sessão, marcando uma audiência em 2 semanas, mas o dano estava feito. Saindo para a rua movimentada do Chiado, onde turistas fotografavam estátuas e livrarias antigas, João e Miguel foram assediados por repórteres locais, o boato se espalhara como fogo em palha seca. É verdade. Herança para um parceiro gay. Família em choque. Flash cegavam, microfones empurravam, e Miguel, claustrofóbico, tropeçou em uma calçada irregular. João o protegeu, gritando, deixem-nos em paz, mas o pânico crescia. Eles fugiram para um café escondido em uma ruela, onde o aroma de bicas fortes oferecia refúgio temporário. Ali, curvados sobre mesas minúsculas, eles desabafaram. Eu não pedi isso, disse Miguel, a voz embargada. Queria só pintar, viver quieto. Mas agora, sou o vilão da novela familiar. João pegou sua mão,
traçando linhas invisíveis na palma calejada pelo pincel. Não vilão. Herói. Minha mãe viu em ti o que eu esqueci, força para enfrentar tempestades. O toque os ancorou, e por um momento, o mundo lá fora, com seus julgamentos e câmaras, desapareceu. Mas o telefone de João vibrou, mensagem do advogado amigo, confirmando a contestação formal. Eles vão cavar o passado de vocês. Preparem-se para o pior. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões e noites insones. O advogado, Ricardo, um homem de meia idade com arco-íris no crachá e cicatrizes de batalhas judiciais, os aconselhou em seu escritório no bairro Alto, cercado de posteriores de marchas do orgulho. Temos o codicilo, assinado e testemunhado. Mas a família alega coação emocional. Precisamos de depoimentos, sobre o amor de Maria por vocês, sobre como ela escondeu isso para proteger. Miguel hesitou, memórias de rejeição fervendo. Minha própria família me chutou para a rua aos 20. Como confio em mais exposição? João abraçou pela primeira vez desde o reencontro, um gesto longo e reconfortante, sentindo o batimento sincronizado dos corações. Porque agora não estás sozinho. E eu não fujo mais. Eles começaram a ocultar histórias. A prima mais nova, Inês, revelou que Maria confidenciara a ela sobre o orgulho secreto pelo filho corajoso. Um vizinho de Alfama lembrou das visitas noturnas de Miguel, disfarçadas de aulas de arte, que faziam a velha sorrir como há anos não via. Mas o conflito escalava. António enviava cartas anônimas, ameaçando revelar segredos sujos de Miguel, um caso passado com um galerista casado, distorcido em calúnia para pintá-lo como predador. A pressão rachava Miguel, ele se trancava no ateliê, pincéis voando em fúria sobre telas que sangravam cores de raiva e dor. João, vendo o amor da juventude se desfazer novamente, decidiu confrontar o tio sozinho. Dirigiu até a casa em Oeiras, uma vila pretensiosa com jardim impecável, onde o mar Atlântico rugia como testemunha muda. António o recebeu na varanda, charuto fumegando, olhos frios como o aço. Vim pedir paz, tio. A mãe quis isso. Por que tanto ódio? O homem riu, amargo. Ódio. É defesa da ordem, rapaz. Teu amor é contra a natureza, contra Deus e a família que construímos. Eu vi o que aconteceu com o meu irmão, teu pai, se matou de vergonha por ti. Não deixo isso destruir o resto. A revelação acertou João como um raio. O pai, morto em um acidente anos antes, carregara o segredo em silêncio, o suicídio camuflado de infarto. Lágrimas quentes rolaram, e João sussurrou, então você nos matou a todos, com teu silêncio venenoso. O confronto terminou em impasse, mas plantou sementes de dúvida no tio, um vislumbre de humanidade rachando a armadura. De volta a Lisboa, João encontrou Miguel em colapso, uma overdose acidental de calmantes, o ateliê um caos de garrafas e telas rasgadas. Eu não aguento mais ser o monstro deles, murmurou ele no hospital de São José, tubos intravenosos como veias artificiais. João velou ao lado, segurando sua mão, prometendo, você é minha âncora, Miguel. Sem ti, eu sou só um fantasma. Vamos lutar, pela mãe, por nós. Ali, na sala esterilizada com vista para o castelo de São Jorge, algo se solidificou, não mais amantes frágeis, mas aliados forjados no fogo. A audiência judicial chegou como uma tempestade sobre a Serra de Sintra. O tribunal em Lisboa, com suas colunas dóricas e ecos de justiça antiga, lotou-se de curiosos e repórteres, o caso virando manchete, herança gay, família portuguesa em guerra pelo amor proibido. Ricardo apresentou as provas com maestria, o codicilo, depoimentos, até uma gravação de Maria em um hospital, semanas antes da morte, afirmando sua sanidade e amor incondicional. Meu filho merece viver autêntico, dizia ela, voz fraca mas firme. A família contra-argumentou com testemunhas enviesadas, padres falando de pecado, tios jurando insanidade, mas o juiz, uma mulher de olhar penetrante e histórico de ativismo, inclinou-se para a verdade emocional. António, no depoimento final, quebrou, Eu tinha medo. Perdi o irmão para isso. Mas talvez Maria estivesse certa. Lágrimas dele, genuínas pela primeira vez, humanizaram o vilão. O juiz concedeu a herança, com uma ordem de restrição contra assédios, e o tribunal irrompeu em aplausos mistos a vaias. Fora, sob o céu azul de dezembro, João e Miguel abraçaram-se, o mundo assistindo, mas agora irrelevante. A casa em Sintra os esperava como um refúgio, torres de conto de fadas, jardins de camélias florescendo contra o inverno, vistas para o oceano que sussurravam promessas. Eles a reformaram juntos, Miguel pintando murais de amores resilientes nas paredes, João catalogando diários da mãe que revelavam sua própria juventude reprimida, um flerte não consumado com uma artista em Coimbra. A família se fragmentou, alguns se aproximaram, como Inês, que se assumiu lésbica em solidariedade, outros se afastaram,
mas o peso diminuiu. Meses depois, na Parada do Orgulho em Lisboa, eles marcharam de mãos dadas, bandeiras tremulando ao vento do Tejo. O amor, outrora secreto e frágil, florescera em algo profundo, testado pelo fogo. E na quietude das noites sintrenses, sob estrelas que pareciam aprovar, João sussurrava: "Obrigado, mãe. Teu testamento não foi de bens, foi de liberdade." Mas a vida, como os fados de Amália, guarda reviravoltas. Um ano após a vitória, uma carta chegou de António: "Perdão não apaga erros, mas talvez possamos reconstruir. Há mais na família do que sangue, há escolhas." E assim, em um jantar na vila de Oeiras, pontes se ergueram, frágeis mas reais, provando que o amor, em todas suas formas, pode curar até as feridas mais profundas. A brisa de verão soprava através das janelas abertas da casa em Sintra, carregando o perfume de jasmins selvagens e o distante rugido do Atlântico. João acordava cedo, agora, com o sol filtrando pelas cortinas de linho, e observava Miguel dormindo ao seu lado, o peito subindo e descendo em ritmo pacífico, os cabelos pretos espalhados no travesseiro como tinta derramada. Fazia 6 meses desde a audiência, 6 meses de uma paz conquistada a duras penas, mas que ainda carregava ecos de batalhas passadas. A herança da mãe não era apenas tijolos e euros, era um catalisador para renascimentos, forçando João a confrontar não só o preconceito externo, mas as sombras internas que o haviam feito fugir anos antes. Naquela manhã, Miguel se espreguiçou, os olhos castanhos piscando abertos com um sorriso preguiçoso. "Bom dia, arquivista." Já catalogando sonhos. Sua voz era rouca de sono, um tom que sempre derretia as defesas de João. Eles se beijaram devagar, um ritual matinal que ancorava o dia, cheio de promessas sussurradas contra peles mornas. O café da manhã era simples, pão de milho com queijo fresco da serra, figos maduros colhidos no jardim, mas conversas fluíam profundas, planos para uma exposição conjunta em Lisboa, onde as pinturas de Miguel ganhariam contexto histórico dos arquivos de João, sendo narrativas que era através dos séculos portugueses. Mas a idílica rotina foi interrompida por um envelope amarelado entregue pelo carteiro da vila, selado com o brasão familiar que João aprendera a temer. Era de Inês, a prima que se tornara aliada improvável. "Queridos, venham ao Porto no fim de semana. Tia Clara está mal, câncer, rápido e cruel. Ela quer ver a família verdadeira antes que seja tarde." E há algo sobre o pai de João. Um diário que ela guardou. O coração de João apertou. Tia Clara, irmã do pai, sempre fora a voz da razão no clã, silenciada por anos de lealdade cega ao irmão. Agora, à beira do abismo, ela estendia uma mão trêmula. Miguel leu por cima do ombro, franzindo a testa. "Vai ser uma armadilha." Depois de tudo. João hesitou, o passado sussurrando dúvidas, mas o dever filial, ou o que restava dele, venceu. Não. Clara nunca foi como os outros. E se houver mais segredos da mãe? Ou do pai? Aquele acidente que o tio mencionou. Eles decidiram ir, embalando malas com livros e tintas, como se arte e história pudessem blindá-los contra o que viria. O trem alfa pendular os levou ao norte em uma jornada hipnótica, através de vinhedos do Douro que se estendiam como tapetes verdes sob o céu de safira. No Porto, a cidade de pontes e vinhos robustos os recebeu com um chuvisco fino, o rio Douro refletindo luzes de ribeiras antigas. A casa de tia Clara ficava em Foz do Douro, uma mansão decrépita à beira-mar, onde o Atlântico batia furioso contra rochas como lamentos não ditos. Ela os recebeu na cama, magra como um espectro, mas com olhos vivos que brilhavam de afeto genuíno. João, meu menino. E Miguel. O artista que roubou o coração da Maria. Sua voz era um fio, mas carregada de calor. Eles passaram a tarde em confidências, o quarto perfumado de chá de camomila e memórias. Clara revelou o diário do pai de João, um volume encadernado em couro rachado, escondido por décadas em um cofre familiar. Teu pai me deu antes de partir. Ele lutava, João. Amava tua mãe, mas carregava o peso de um amor anterior, um homem, na juventude, durante o serviço militar em África. Colonialismo, repressão. Ele enterrou isso, mas te ver com Miguel o acordou. Não foi vergonha que o matou, foi o silêncio que o sufocou. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, criando ondas de choque. João folheou as páginas, vendo a caligrafia paterna descrever noites de dúvida em Luanda, um soldado companheiro que se tornara confidente e mais, um amor cortado pela guerra e pelo medo. Miguel, ao lado, apertou o joelho de João sob o cobertor, um gesto de solidariedade silenciosa. Então. Eu não fui o primeiro a manchar a família. É um ciclo. Clara sorriu debilmente. Não mancha, cura. Maria sabia, por isso o testamento. Ela queria quebrar o ciclo para ti. Lágrimas fluíram,
E naquela noite, enquanto Clara dormia sob morfina, João e Miguel caminharam pela praia de Matosinhos, ondas lambendo os pés descalços, o farol de Felgueiras pescando como um coração vigilante. Teu pai. Ele poderia ter sido como nós, murmurou Miguel, o vento salgado bagunçando seus cabelos. João assentiu, o diário sob o braço como um talismã. E talvez tenha sido, em segredo. Isso muda tudo, me faz ver que o preconceito não é destino, é escolha. Eles pararam sob as estrelas, abraçando-se contra o frio, e o beijo que veio foi salgado de mar e lágrimas, um selo de compreensão mútua. Mas o refúgio foi efêmero, de volta à casa, uma discussão ecoava do andar de baixo, vozes familiares, tias e tios reunidos em conselho de família. Antônio estava lá, o rosto envelhecido pela culpa não resolvida, e ao ver João com o diário, seus olhos se arregalaram. Onde arranjaste isso? Clara, sua traidora. A briga explodiu, acusações voando como pratos quebrados. Você destruiu o nosso irmão com tuas mentiras, gritou uma tia, mas Clara, descendo as escadas com esforço, silenciou-os. Mentiras. Eu guardei a verdade para proteger todos. João, lê para eles. Tremendo, João leu trechos em voz alta, as confissões do pai sobre amor perdido, sobre o orgulho secreto pelo filho que ousava o que ele não pudera. O quarto congelou, e Antônio desabou em uma cadeira, o charuto caindo das mãos inertes. Meu Deus! Eu errei. Pensava que protegia, mas só espalhava veneno. O momento de catarse foi frágil, mas real, abraços hesitantes, desculpas engasgadas, promessas de terapia familiar em clínicas do Porto que lidavam com traumas geracionais. Inês, agora abertamente lésbica e trazendo sua parceira, um médico de olhos gentis, ajudou a mediar, transformando o caos em colóquio. Somos mais que sangue, somos histórias entrelaçadas, disse ela, e pela primeira vez, João viu a família não como inimigos, mas como sobreviventes feridos. Clara faleceu uma semana depois, em uma manhã de sol poente sobre o Douro, com João e Miguel ao lado, cantando um fado suave de saudade. O funeral no cemitério de Agramonte foi quieto, contrastando com o de Maria, flores de Inês, um mural pequeno de Miguel na lápide, simbolizando o renascimento. Mas a morte dela plantou outra semente, uma fundação em seu nome, financiada pelo Fundo da Mãe, para apoio a famílias LGBTQ+, no Norte, combatendo o isolamento rural que ainda sufocava tantos. De volta a Sintra, João e Miguel mergulharam no trabalho. A exposição, Heranças Ocultas, ganhou forma, misturando diários coloniais com pinturas modernas de amores resilientes. Mas tensões internas borbulhavam. Miguel, assombrado pelo passado exposto, questionava a exposição pública. E se for só mais um espetáculo? Eu pinto para curar, não para ser troféu. João, imerso em arquivos, sentia ciúmes irracionais de galeristas que furtavam com Miguel em Previeus. Uma briga eclodiu uma noite, após um coquetel em Lisboa. Você ainda duvida de mim? Depois de tudo, gritou João, o vinho amplificando inseguranças. Miguel saiu, dirigindo tortuosamente pela serra até a Praia das Maçãs, onde se sentou na areia fria, ondas como metáforas de emoções turbulentas. João o seguiu, o carro patinando na estrada molhada de orvalho. Eu tenho medo de te perder de novo, confessou, sentando-se ao lado, joelhos tocando. O mundo nos deu uma chance, não a desperdicemos com fantasmas. Miguel virou-se, os olhos refletindo o luar. Então vamos exorcizá-lo juntos. Terapia, viagens, o que for preciso. Eles choraram, riram, e o make-up foi lento, conversas ao luar tecendo planos, uma viagem ao Algarve, revivendo memórias felizes, sessões com um conselheiro em Cascais, desenterrando raízes de abandono. O outono trouxe calmaria, folhas douradas caindo nos jardins como confetes de perdão. A família, aos poucos, se reconectava. Antônio visitava Sintra, trazendo vinhos do Douro e histórias de juventude, admitindo seu próprio casamento infeliz como prisão autoimposta. Eu invejava tua coragem, João. Agora, vejo que é liberdade. Inês e sua parceira se mudaram para Lisboa, abrindo um café-quier no Príncipe Real, um hub de histórias compartilhadas. Mas o clímax veio inesperado, uma carta anônima, postada de Faro, alegando ser de um herdeiro esquecido, um meio-irmão de João, filho legítimo do pai com o amante africano, agora um homem de 50 anos buscando reconhecimento. Eu sei da herança. E do diário. Venho reclamar meu lugar. O choque abalou as fundações recém-construídas, reabrindo feridas de segredos familiares. Miguel, fortalecido, insistiu, enfrentamos isso como família, a nova que construímos. Nota, parte 2, aproximadamente 1000 palavras. Fluindo para a parte 3. O inverno em Sintra envolvia a casa em um manto de névoa, as torres do Palácio da Pena emergindo como fantasmas românticos acima dos telhados de Ardósia. João lia a carta anônima à lareira crepitante,
as chamas dançando sombras nos rostos de Miguel e Inês, reunidos em solidariedade. Manuel Costa, de Lagos. Diz que teu pai o mencionou em cartas para a mãe dele, prometendo apoio que nunca veio. A voz de Inês era prática, mas os olhos traíam preocupação. Miguel, aquecendo as mãos no fogo, franziu a testa. Mais um fantasma do passado. Mas se é sangue, merece ouvir, e talvez curar. João sentia o estômago revirar, o diário do pai confirmava fragmentos, referências a M, um amor em África que resultara em um filho, abandonado pela guerra e pelo medo de escândalo. Eu o deixei para trás, mas ele vive em mim, escrevera o pai, em linhas borradas de remorso. Agora, aos 54, Manuel surgia como um eco vivo, exigindo DNA e divisão da herança remanescente. Não quero dinheiro, dizia a carta, quero história. Meu pai, o de vocês, me deve isso. Eles marcaram um encontro em Lisboa, no mesmo café que de Inês, neutro e acolhedor com suas paredes de murais arco-íris e cheiro de pastel de nata vegano. Manuel chegou pontual, um homem alto de pele escura marcada pelo sol alentejano africano, olhos castanhos que espelhavam os de João, barba grisalha e mãos calejadas de pescador. Obrigado por vir, disse ele, voz grave como o mar de Sagres. O aperto de mãos foi elétrico, uma ponte sobre oceanos de tempo perdido. A conversa fluiu em ondas, Manuel contara a sua vida, criado por uma mãe solteira em uma aldeia do Algarve, ouvindo lendas de um oficial português que partira prometendo voltar, mas só enviara cartas esporádicas e dinheiro anónimo. Eu o odiei por anos, até descobrir que ele se matara. Então, odiei o silêncio. João compartilhou o diário, trechos lidos em voz baixa, e Miguel acrescentou toques de empatia, falando de seus próprios abandonos. Inês servia cafés fortes, mediando com sabedoria recém-adquirida. Somos todos fragmentos de histórias negadas. Mas aqui, podemos colar os cacos. O laço se formou devagar, jantares em Sintra, onde Manuel provava vinhos e contava anedotas de pescarias noturnas, passeios pelo Algarve, revivendo as praias onde o pai de João e o amante haviam se conhecido. Mas conflito surgiu quando Manuel soube da fundação de Clara. Quero parte, não por ganância, mas para ajudar jovens como eu fui, mestiços, invisíveis no Portugal rural. João hesitou, o fundo era sagrado, memorial à mãe. Miguel mediou, expanda. Faça dele cofundador. É herança compartilhada. A decisão uniu-os mais, mas testou limites. Durante uma viagem a Lagos, uma tempestade isolou-os em uma pousada à beira-falésia, e conversas profundas revelaram vulnerabilidades. Manuel confessou um casamento falhado por esconder sua bissexualidade, filhos que o rejeitaram. João admitiu medos de paternidade, de repetir ciclos de ausência. Eu te vejo como irmão, disse Manuel, abraçando-o sob o rugido da tormenta. E a ti, Miguel, como o parceiro que meu pai merecia ter tido. De volta, a família expandida cresceu. António, redimido, financiou a primeira campanha da Fundação, visitando escolas no Douro para palestras anti-preconceito. Mas um revés veio, um escândalo midiático, um tabloide sensacionalista vazou o diário, distorcendo em segredos gay da elite portuguesa, suicídio e bastardos. Repórteres acamparam em Sintra, e Miguel, exposto novamente, recaiu em ansiedade, noites de insomnia pintando telas sombrias de naufrágios emocionais. João encontrou uma madrugada no jardim, pincel na mão, lágrimas pingando na tela. Eles nos reduzem a manchetes, mas nós somos mais. Miguel se virou, vulnerável. Às vezes, sinto que o amor é só dor disfarçada. João o puxou para o orvalho da grama, corpos entrelaçados em um abraço que curava. Então vamos reescrever a narrativa, juntos, em cores vivas. Eles buscaram ajuda, retiros em mosteiros adaptados no Alentejo, onde monges progressistas ensinavam meditação integrando espiritualidade e identidade. A primavera trouxe florescimento, a exposição Heranças Ocultas estreou no Mato de Lisboa, lotada de aplausos, com Manuel apresentando uma seção sobre legados coloniais Inês e sua parceira anunciaram a adoção, inspirando João e Miguel a considerarem o futuro, talvez mentoria, não sangue, mas laços escolhidos. Mas o ápice de tensão veio em uma reunião familiar no Porto. António, bêbado de vinho, reviveu velhas acusações. Vocês mudaram tudo, para pior. Gritou, apontando Manuel como um intruso africano. O quarto explodiu, Inês defendeu com fúria feminista, Miguel com arte verbal afiada, João com o diário como escudo. Manuel, calmo, falou, eu vim não para tomar, mas para dar. Teu irmão, nosso pai, me ensinou amor através de cartas. Deixem que ele nos una. António chorou, abraçando o bastardo, pela primeira vez, um marco de redenção. Verão os viu em Faro, na parada do orgulho regional, bandeiras tremulando ao vento mediterrâneo. João e Miguel dançavam sob confetes,
Manuel ao lado com um cartaz, família é escolha, Inês beijando sua esposa abertamente. O amor, testado por segredos e tempestades, emergia mais forte, uma tapeçaria tecida de fios coloridos contra o cinza do preconceito. O outono retornava à Sintra com folhas avermelhadas dançando no vento, como confetes de uma festa inacabada. João e Miguel, agora colíderes da Fundação Expandida, viajavam pelo país, palestras em Coimbra sobre arquivos Kier na história lusitana, workshops em Évora para jovens rurais enfrentando rejeição familiar. Cada parada era uma vitória pequena, mas exaustiva, olhares curiosos em vilarejos conservadores, perguntas incisivas de adolescentes que viam neles espelhos de suas lutas. Vocês venceram a família, como? Perguntava uma garota de olhos assustados em Beja. João sorria, apertando a mão de Miguel. Não vencemos, transformamos. Amor não conquista, persuade, devagar. Mas sob a superfície de triunfos, rachaduras apareciam. Miguel, cujo talento explodira com encomendas de morais para centros LGBTQ+ em Lisboa e Porto, sentia o peso da fama relutante. Eu pinto almas, não bandeiras, confessava em noites quietas, o estúdio iluminado por lâmpadas quentes. João, imerso em pesquisas para um livro sobre legados ocultos, incluindo o de Manuel, que se tornara pescador ativista no Algarve, ignorava sinais de burnout próprio, noites catalogando até o amanhecer, café como companheiro fiel. Uma discussão irrompeu após uma palestra em Setúbal. Você vive para o passado, João. Eu preciso de ti no presente. Miguel gritou, jogando um pincel contra a parede. Ferido, João saiu para uma caminhada solitária pela serra, o ar fresco limpando a mente. Sentou-se em uma clareira com vista para o Palácio da Pena, o conto de fadas de pedra lembrando de ilusões frágeis. Ele tem razão, pensou, recordando a mãe, amor é ação, não só memória. Voltou ao anoitecer, encontrando Miguel curvado sobre uma tela em branco, vulnerável. Desculpa. Eu te amo tanto que esqueço de mostrar. O abraço que se seguiu foi demorado, conversas fluindo até o alvorecer, promessas de equilíbrio, datas sem agenda, viagens só para eles. O Natal os reuniu na casa de Oeiras, convite de António que surpreendeu a todos. A vila, outrora fortaleza de julgamentos, agora enfeitada com luzes e um pinheiro do Douro, abrigava uma trégua festiva. Manuel chegara de Lagos com peixe fresco grelhado, Inês com sobremesas veganas, primos distantes com filhos curiosos. Jantares à mesa longa ecoavam risadas, toasts ao novo normal. Mas durante a missa de consoada na igreja local, um padre conservador, primo distante, pregou sobre famílias tradicionais, olhares laterais para João e Miguel. A tensão subiu, mas Claras Fundação inspirou. Inês confrontou após, Deus ama todos, inclusive aos que julgam em seu nome. Ano novo trouxe resolução. João e Miguel adotaram um cachorro resgatado de uma praia do Estoril, batizado Esperança, um terrier bagunceiro que forçava pausas para brincadeiras. Manuel visitava mensalmente, trazendo netos, seus filhos reconciliados, para aprenderem sobre raízes mistas. Mas o conflito maior veio de fora. Um político populista em Braga, surfando onda anti-LGBTQ+ pós-eleições, atacou a fundação como propaganda estrangeira, cortando subsídios públicos. A mídia nacional explodiu, chamando-os de elite Kier de Sintra. Ameaças online inundaram, e-mails venenosos, posts em fóruns de direita prometendo boicotes. Miguel, que pintava um mural para a sede da Fundação em Lisboa, recebeu uma carta com pó branco falso, pânico induzido. Eles nos caçam de novo, murmurou, trêmulo no ateliê. João chamou Ricardo, o advogado veterano, para uma contraofensiva, petições, alianças com ONGs europeias, uma campanha viral iranca para todos nas redes. Inês mobilizou o café como modo de protestos pacíficos, servindo cafés com slogans em xícaras. O clímax veio em uma audiência parlamentar em Lisboa, onde João testemunhou, voz firme apesar do tremor interno. Nossa fundação não divide, une. Honra a memória de uma mãe que escondeu o amor para proteger, e um pai que o sacrificou por medo. Cortem-nos, e cortam o tecido de Portugal. Miguel, ao lado, exibiu pinturas, retratos de famílias que eram rurais, expressões de resiliência. O político recuou sob pressão pública, subsídios restaurados, mas o stress deixou marcas, noites de insomnia compartilhadas, esperança encolhida entre eles. Primavera os regenerou, uma viagem romântica a Madria, ilhas verdes como paraísos perdidos, onde caminhadas por levadas antigas espelhavam jornadas internas. Aqui, sem julgamentos, só nós, disse Miguel, beijando João sob cachoeiras. De volta, o livro de João saiu, Segredos do Tejo, Amores Escondidos na História Portuguesa, best-seller que humanizava narrativas Kier, de exploradores renascentistas a ativistas salazaristas. Manuel contribuiu um capítulo sobre heranças pós-coloniais, fechando círculos. Mas uma reviravolta pessoal testou-os. Miguel recebeu uma oferta de galeria em Berlim,
residência de 1 ano para uma série sobre migrações Kier. É o sonho, confessou, olhos brilhando. João sentiu o pânico de separação reviver. E nós? A fundação, a casa. Discussões se estenderam, lágrimas e argumentos tecendo teias. Vai, disse João finalmente, no jardim de camélias. Eu te sigo no coração, e em visitas. Amor não prende, e leva. O adeus no aeroporto de Lisboa foi agridoce, abraços longos sob anúncios de voos. Verão viu João gerenciando sozinho, mas crescendo, palestras solo, um podcast com Inês sobre família escolhida. Cartas de Miguel chegavam como bálsamos, esboços de Berlim tingidos de saudade portuguesa, promessas de retorno. António, agora avô orgulhoso, ajudava na fundação, surpreendendo com doações generosas. Mas o vazio crescia, e uma noite, sozinho com esperança, João chorou pela primeira vez desde a mãe. Será que o amor suporta distâncias? O outono berlinense era cinzento como chumbo, mas Miguel encontrava cor nas ruas de Kreuzberg, bairros que era pulsando com grafites e cafés turcos. Sua residência na galeria era um vórtice criativo, telas enormes de diáspora portuguesa, figuras entrelaçadas em danças de fado moderno, expostas em vernissagens lotados de colecionadores internacionais. Saudade é minha musa, escrevia ele em e-mails para João, anexando fotos de ateliês iluminados por luzes de neon. Mas à noite, no apartamento alugado com vista para o Esprit, a solidão mordia, camas frias, sonhos de Sintra onde o cheiro de alecrim se misturava a toques ausentes. Em Portugal, João mergulhava no trabalho como âncora, o podcast com Inês viralizava, convidando histórias de casais lésbicos em Trás-os-Montes, trans em Faro, pais gays adotando em Coimbra. Manuel se tornara pilar, CEO liderando eventos no Algarve, sua voz grave contando como o mar não julga, porque os homens deveriam. Mas o vazio de Miguel ecoava, chamadas noturnas terminavam em silêncios carregados, eu te amo, mas isso dói. João visitava mensalmente, trens para aeroportos virando rituais de reencontro febril, abraços no portão de embarque, fins de semana roubados em hotéis berlinenses, explorando museus onde a arte Kier de Félix González Torres espelhava suas ausências. Conflito borbulhava quando um curador alemão furtou abertamente com Miguel durante uma festa de lançamento. João, em videochamada posterior, viu a dúvida nos olhos dele, foi só conversa de arte, defendeu Miguel, mas a semente de insegurança plantada cresceu. Você está lá, livre, e eu aqui, esperando. A briga transatlântica foi a pior, acusações de ciúme infundado, medos de repetição do passado. Eu fui por nós, para crescer, gritou Miguel, desligando. Dias de silêncio seguiram, um abismo que aterrorizava. Inês interveio, voando para Berlim com um café português contrabandeado. Vocês são idiotas apaixonados. Fale, não cale como nossos pais. Ela mediou um jantar em um restaurante turco, onde lágrimas e risos se misturaram a kebabs. Distância testa, mas não quebra se as raízes forem fortes, disse ela. João e Miguel reconectaram, planejando. Miguel encurtaria a residência para 6 meses, João escreveria um capítulo em Berlim sobre exílios emocionais. Natal os reuniu em Sintra, neve rara polvilhando os jardins como açúcar. A família expandida encheu a casa, Manuel com filhos e netos, cantando canções alentejanas, António esculpindo presépios com mãos trêmulas de redenção, Inês e parceira anunciando gravidez via inseminação. Brindes ao ano de pontos, mas sob a árvore, Miguel presenteou João com um anel de prata, azulejo gravado com, sempre, um compromisso não cerimonial, mas profundo. Volto em fevereiro. E depois? Casamo-nos, se quiseres, no cartório Kier de Lisboa. Ano novo trouxe desafios. A Fundação enfrentava corte de fundos europeus por prioridades econômicas, forçando galas de arrecadação. João organizou uma em Belém, com leilão de obras de Miguel, telas berlinenses misturadas a portuguesas, vendidas por fortunas. Mas durante a gala, um ex de Miguel, um artista dramático de Porto, apareceu, bêbado e acusador. Ele me largou por ti, o covarde que fugiu. O salão congelou, flashes de celulares capturando o drama. Miguel, pálido, confrontou-o. Eu errei contigo, sim, mas cresci. Deixa o passado. O incidente viralizou, testando a resiliência pública deles. João defendeu em entrevistas, amor tem erros, mas redenção é nossa história. A mídia, surpreendentemente, pivotou para apoio, com editoriais sobre famílias modernas portuguesas. Mas privadamente, a ferida infeccionou, Miguel duvidou de si, sou tóxico. Atraiu caos. João levou para um retiro em Évora, vinhedos como terapia, onde caminhadas entre sobreiros desenterraram inseguranças. Você é caos criativo, minha musa bagunçada. Primavera os viu em Berlim para o fechamento da residência, exposição esgotada, críticas elogiando a saudade que era como força revolucionária. João voou para o vernissage,
e no after-party, sob luzes de Alexanderplatz, eles dançaram um fado improvisado, risos afogando saudades. De volta a Portugal, o casamento veio quieto, cartório em Alfama, com família e amigos, votos trocados em sussurros, no Tejo de nossas vidas, eu te escolho. Lua de mel no Douro, vinhedos como vinhetas de futuro. Mas o clímax final testou tudo. Manuel, diagnosticado com doença cardíaca hereditária, é que do pai, pediu ajuda para revelar aos filhos. Eles merecem saber antes que eu parta. João e Miguel mediaram em Lagos, praias como cenários de confissões. Os filhos, inicialmente chocados, abraçaram o pai, prometendo apoio. Você nos deu vida, agora, histórias. Verão fechou o ciclo, a fundação expandiu para Madria, palestras em ilhas remotas. João e Miguel, casados e ancorados, olhavam o Tejo de uma varanda em Lisboa, esperança aos pés. Da carta da mãe ao nosso sim, que jornada, murmurou João. Miguel sorriu, traçando o anel. E continua, cheia de surpresas, como ela queria. O inverno final em Sintra era suave, com chuvas que nutriam os jardins em vez de afogar. João e Miguel, agora casados há meio ano, equilibravam a fundação com uma rotina íntima, manhãs de café na cozinha da mãe, tardes de criação, ele escrevendo sequências do livro, Miguel pintando séries sobre uniões resilientes. A família pulsava viva. Manuel, estabilizado por cirurgias financiadas pela fundação, planejava uma viagem à África para traçar raízes ancestrais, convidando João como irmão de jornada. Inês, grávida e radiante, transformara o café em creche Kier, um ninho para novas gerações. Mas uma surpresa abalou, uma gravidez inesperada via doação de esperma, discutida em sussurros após o retiro alentejano. Filhos nossos, adotados ou biológicos, escolhidos, propusera Miguel, e João, superando medos paternos, concordara. Testes confirmaram, um bebê a caminho, via clínica em Lisboa. A notícia espalhou alegria cautelosa, António chorando em uma videochamada, serei bisavô de luz, Manuel brindando com vinho de Lagos, o ciclo se fecha em amor aberto. Conflitos residuais testaram, eco de preconceitos em vilarejos, onde palestras da Fundação enfrentavam protestos de grupos ultraconservadores. Em Viseu, um confronto físico, ovos jogados, gritos de degenerados. Deixou Miguel ferido no braço, hematoma roxo como lembrete. Vale a pena? Questionou ele, gelo na pele. João, furioso mas resoluto, respondeu, sim, por cada jovem que nos vê e sonha diferente. Eles processaram, vencendo com apoio público, transformando violência em doações recordes. A gravidez de Inês inspirou, ela e parceira batizaram a filha de Maria Clara, homenageando as matriarcas. O batizado no Porto, compadre progressista, uniu clãs, até tias distantes, outrora silenciosas, beijando testas com bênçãos sinceras. Manuel revelou em um jantar, vou bem, graças a vocês. Mas o coração avisa, viva agora. Sua viagem à África, Moçambique, terras do pai, tornou-se coletiva. João e Miguel foram, com esperança no avião, explorando praias onde amores coloniais nascera. Em Maputo, Manuel encontrou parentes distantes, histórias tecendo tapeçarias transcontinentais. De volta, o nascimento veio, uma menina, Sofia Tejo, chorando vida em uma maternidade lisboeta. João segurou a primeiro, lágrimas caindo, pela mãe, e por todos os segredos que viraram luz. Miguel, ao lado, sussurrou, nossa família, perfeita em sua imperfeição. Anos fluíram, Sofia crescendo entre azulejos e tintas, aprendendo fado com avós redimidos, histórias que contios. A Fundação cresceu nacional, centros em cada distrito, combatendo KYTH com educação e arte. António, envelhecido mas sereno, escreveu Memórias, do ódio ao abraço, uma confissão familiar, best-seller que curou gerações. Em uma noite de verão no Tejo, João e Miguel, grisalhos mas apaixonados, assistiam fogos do 25 de abril. Do funeral à família, que testamento, riu João. Miguel apertou sua mão, o segredo que ninguém esperava, amor eterno. E sob estrelas, eles dançaram, o rio testemunhando promessas cumpridas.